Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, vamos lá para mais uma aula, vamos trabalhar novamente, dar sequência ao nosso famoso Excel versão 2016. Bora lá? Vamos comigo? Pessoal, dando sequência à nossa aula anterior, ainda falamos de guias, percorremos toda a Microsoft Excel falando de guias, tem ainda duas guias que a gente precisa passar e deixar tudo prontinho, organizado, para dar sequência ao estudo de vocês sobre guias, para depois iniciarmos as fórmulas. Vamos dar uma olhada? Nós temos uma guia, a guia para nós chamada Dados. Lembra lá atrás que a gente conversou? O Microsoft Excel possui duas guias que só existem no Excel. Uma guia para nós é a guia Fórmulas e a segunda guia é a guia Dados, somente dentro da estrutura do Microsoft Excel. A gente não encontra no Word e nem lá no nosso amigo PowerPoint, somente no Excel. Falamos de fórmulas, agora vamos falar de dados. Alguns grupos presentes: obter dados externos, obter e transformar, conexões, classificar e filtrar, ferramentas de dados. A gente tem um grupo chamado de previsão e o último chamado de estrutura de tópicos. Alguns grupos são mais fortes em provas de concurso e a gente vai dar uma abertura maior para esses grupos. Vamos falar em obter dados externos, classificar e filtrar e ferramentas de dados. Então vamos lá. Obter dados externos é um elemento muito frequente nos editais de diversos concursos públicos. Quando a gente trabalha com planilha eletrônica, a gente pode trazer para a planilha eletrônica informações de outros arquivos, ou seja, um banco de dados, por exemplo, e a Microsoft nos dá essa abertura dentro do Excel. Então, por exemplo, nós podemos obter dados externos do Axis, nós podemos obter dados externos da web, de texto, de outras fontes, ou conexões que porventura existe naquela rede, naquela estrutura que a gente chama de conexões existentes. Muito forte em prova é a presença de outras fontes, por exemplo, banco de dados, o SQL, fazer outras análises, trabalhar, por exemplo, com importação de dados por meio de assistente, trabalhar para nós com dados XML. Esse elemento para nós presente dentro do grupo obter dados externos, bastante cuidado com o elemento outras fontes. Muitas organizadoras já fizeram uso dessa ferramenta para criar diversas questões em concurso público. Então guia dados, o grupo é obter dados externos, podemos obter dados externos do Axis, que é da Microsoft, um banco de dados da Microsoft, da web, de texto, outras fontes e conexões que porventura existem naquela rede, naquela estrutura, trabalhando com o Microsoft Excel. Pessoal, vamos para mais um grupo, vamos falar sobre o grupo classificar e filtrar, lá na guia dados. Quando falamos em classificar, falamos em ordenar, organizar as informações presentes em uma planilha, seja na coluna, seja nas linhas, dentro dessa área que o usuário, porventura, esteja conduzindo a sua aplicação. Existem para nós 3 tipos de classificação. Cuidado que as 3 são presentes em questões de concurso público. Existe para nós a classificação em ordem crescente, que pode aparecer de A a Z, pode aparecer para nós do maior para o menor, do menor para o maior, no caso do ZA, e no caso do AZ. Ordem crescente e ordem o quê? Decrescente. AZ, ordem crescente. ZA, ordem decrescente. Se for uma relação numérica, pode aparecer para nós do maior para o menor ou do menor para o maior. E uma terceira classificação para nós é de ordem personalizada. Então, nós temos crescente, decrescente e ordem personalizada. Como eu usaria uma ordem personalizada? Vai ao encontro da necessidade do usuário. De repente, uma planilha com informações diversas, ele precisa organizar que não obedeceria nem ordem crescente e nem ordem decrescente. Nesse caso, ele criaria a sua própria ordem de classificação dentro da planilha, o que nós chamamos de ordem, para nós, personalizada. Então, nós temos bastante cuidado, nós temos a Z, nós temos EA e depois nós temos o botão classificar. Ao clicar sobre o botão classificar, nós vamos ter essa janela, onde nós temos a opção de uma lista personalizada. Então, bastante cuidado, classificar ordem crescente, decrescente ou em ordem personalizada e, no caso, a critério, aí a necessidade do usuário.
Uma outra ferramenta que a gente tem é o grupo chamado ferramenta de dados. Lembra que eu disse para vocês que nós íamos dar ênfase a 3 grupos. Falamos do grupos para nós obter dados externos, falamos do grupos para nós classificar e filtrar, e um outro grupo que é para nós também forte em prova, que é o grupo ferramenta de dados. Nesse grupo ferramenta de dados, nós temos o cuidado com preenchimento, que a gente chama de preenchimento relâmpago, que existe uma tecla de atalho para nós, que é o Ctrl+E. Muitas das vezes você digita uma data dentro de uma célula e você precisa que aquela data seja preenchida em mais células. No lugar de você ficar replicando essa informação, você seleciona a área que você deseja e opta pela ferramenta preenchimento. E nesse caso, toda a área selecionada terá o preenchimento de acordo com a primeira informação. No lugar da gente fazer tudo manualmente, opta pela ferramenta chamada de preenchimento relâmpago para a gente. Onde está essa ferramenta? Dentro do grupo ferramenta de dados, lá na guia para nós, dados. Uma outra ferramenta que a gente tem é remover duplicatas. A ferramenta se chama remover duplicatas, mas não tem nada a ver com duplicatas, o papel, aquele documento que a gente usava em uma negociação. A duplicata para nós tem relação à informação duplicada dentro da planilha. Às vezes você tem uma planilha e nessa planilha contém, por exemplo, várias Maria da Silva. Um exemplo clássico, né? João da Silva. E dentro dessa planilha você faz uma organização de dados e você percebe que apareceu várias vezes aquele nome. Eu posso fazer uma análise por um outro campo, por exemplo, RG. Se os números de RGs foram diferentes, a Maria da Silva vai ficar dentro da planilha. Se trouxer a informação a respeito da mesma pessoa, o que a gente pode fazer? Faz uma seleção da planilha, pede para que a ferramenta remover duplicatas seja executada e nesse procedimento ela analisaria as ferramentas, as informações que são duplicadas na planilha. Mostraria para você e você optaria ou não pela exclusão. Num processo de informação duplicada, dentro da planilha, remover o que a gente tem? Cuidado, o comando é remover duplicatas, mas não tem relação com duplicatas, tem relação com informações o que na planilha? Duplicadas. Informações duplicadas poderão serem o que? Removidas dentro da planilha. Onde está essa ferramenta? De novo, grupo, ferramenta de dados e a nossa guia dados. Bastante cuidado com essa informação. Um próximo comando, o que a gente tem aqui? Nós temos um comando chamado validação de dados, bastante utilizado nas provas de uma forma geral. Eu monto uma planilha, eu tenho uma célula e essa célula vai receber, por exemplo, estado. Eu não quero deixar aberto essa célula para receber qualquer sigla. O que eu faço? Eu vou validar aquela célula ou várias células e crio para aquela célula quais os valores que aquela célula vai receber. Por exemplo, eu vou criar uma regra de validação para que aquela célula receba os estados da região Sudeste. Então, eu declaro SP para São Paulo, MG para Minas, ES para o Espírito Santo e RJ para o Rio de Janeiro. Se porventura uma outra sigla for inserida naquela célula, a ferramenta não aceitaria. Por quê? Porque aquela célula foi validada para receber somente aqueles 4 estados, nos quais pertencente à região Sudeste. Se porventura eu digitar um PR, eu digitar, por exemplo, um AM, a regra de validação vai retornar àquele usuário uma mensagem de erro, avisando, falando, notificando que aquela informação não é aceita naquela célula. Diante de vários exemplos que a gente encontra em prova, a relação com o estado é bastante presente. Um outro exemplo que a gente tem é a presença de sexo feminino e masculino, onde a célula tem a letra F ou a letra M. E nessa relação, qualquer outra letra que você fizer a inserção, a mensagem de erro será visualizada pelo fato de
Aquela célula estar o que para nós? Validada e não aceitar um outro tipo de informação. Bastante cuidado nessa relação média, escolar, que já foi questão de prova, a relação com sexo feminino e masculino, a relação com estados, onde aquela célula possui X validação e não receberá outra informação a não ser aquela. Onde essa ferramenta se encontra? De novo, grupo ferramenta de dados e guia para nós, dados. Cuidado com o ícone para nós, eles também, né, são elementos de diversas questões de prova. Guia dados, grupo, ferramentas de dados. Pessoal, cuidado com esses comandos que eles já fizeram, vou usar o termo entre aspas, um estrago na vida de muitos candidatos. Fecho aqui a guia dados com vocês. Pessoal, deixamos guia dados, guia revisão. Informações simples na guia revisão, vamos dar uma olhada. A gente tem o primeiro grupo chamado revisão de texto, chama a atenção de vocês. A gente está muito acostumado em falar em ortografia e gramática. No Excel nós não falamos em gramática, nós só falamos em ortografia. Cuidado com essa observação. Nós temos o grupo revisão de texto, verificar ortografia, cuja tecla de atalho é a tecla F7. Cuidado com tecla de atalho, cuidado com o ícone, o grupo e a guia. E importante, não falamos em verificação de ortografia e gramática, só falamos em ortografia. Gramática fica para o editor de texto. Vamos dar uma olhada em um outro elemento para nós, a guia revisão. Esses dois elementos, eles fazem parte da versão 2016. Quem porventura estudou versão 2010, cuidado com essa observação. Foram inseridos dois grupos na guia revisão. Um grupo chamado de acessibilidade e um outro grupo chamado para nós de ideias, que é uma pesquisa inteligente. Em relação a esses dois grupos, cuidado, a gente tem dentro da planilha a verificação de informações que porventura foram utilizadas, que não seriam informações caso, né, um usuário portador de algum tipo de deficiência com pra gente que nós chamamos destreza limitada, tivesse dificuldade de reconhecer. Uma informação cujo texto esteja muito pequeno, o tamanho da sua fonte, a cor não seja tão agradável, seria para nós feita uma análise e apontado as ferramentas, né, de acordo aí com a acessibilidade, o que poderia ser melhor utilizado, o que poderia ser mudado pelo usuário que criou a sua planilha. Então, cuidado com verificar a acessibilidade. Ferramenta que foi inserido para nós aí no grupo revisão, que não tinha em versão anterior. E outra ferramenta são as pesquisas para nós, chamada de pesquisa inteligente. Grupo para nós, acessibilidade, e grupo para nós, ideias. Presente onde? Lá na guia revisão. Bastante cuidado com esses dois grupos na guia revisão. Ainda na guia revisão, nós temos recebido diversas questões em provas de concurso, a gente vai acompanhando as questões, um grupo famoso chamado de o quê? Alterações, o foco da organizadora é trabalhar para nós a proteção, a questão de segurança. Como a gente fala de planilha eletrônica, nós podemos proteger uma planilha, por exemplo, a Plan 1, que você poderia renomear, e podemos proteger toda a pasta de trabalho, gerando aí as permissões e as restrições. Além da questão do proteger, a gente pode proteger e também gerar um compartilhamento, já que se fala tanto, né, em compartilhamento, em armazenamento nas nuvens, até as redes aí que a gente visualiza por meio da conexão à internet. Um grupo também bastante presente em prova na guia revisão tem sido o grupo alterações na relação de proteção da planilha ou da pasta de trabalho, a questão da segurança pra gente. Vamos continuar? Próxima guia que nós temos aqui, deixamos a guia revisão e vamos falar da guia exibir. A guia exibir para nós, o primeiro grupo que a gente tem são os modos de exibição. Pessoal, isso despenca nas provas de concurso. Um cuidado com os modos de exibição também em relação à barra de status que a gente tem na janela da planilha eletrônica. Todos os modos de exibição já fizeram grande parte aí, né, das questões de concurso público. Cuidado, muito cuidado com o grupo modos de exibição da pasta de trabalho. Nessa guia, o que nós temos? Nós temos o grupo mostrar, nós temos o grupo zoom e nós temos o grupo janela e grupo macro também nessa relação. A gente tem, né, dentro das provas em relação aos grupos, muito
Cuidado ao estudar a presença dos ícones. Os ícones para nós são elementos fortes de prova. E aqui a gente tem uma relação com a barra de status, que são bem aí para nós conceituais e também explícito em diversas questões de prova. O grupo mostrar para a gente linhas de grade, régua, barra de fórmulas e títulos. Pessoal, quem é título? Quando a gente abre a planilha, a gente tem lá A, B, C, D, E, F, Z e a sequência das letras e também a sequência dos números dentro de uma área da planilha eletrônica. Pode ser exibido e pode ser ocultado. Régua pode ser exibida, pode ser ocultada. Linhas de grade. As linhas que trabalham na visualização da planilha eletrônica, dividindo linhas e colunas, elas não são impressas. Elas são linhas apenas para serem visualizadas. E daí dá-se o nome linhas de grade. Elas poderão estar exibidas por padrão e caso você não queira, elas poderão serem o que para nós? Ocultadas. E uma relação também forte é a barra de fórmula, que está visualizada por padrão na nossa área da planilha eletrônica. Grupo mostrar, presente para nós lá na guia exibir. Também atenção a esses elementos. Deixo para vocês as informações visuais, linhas de grade, barra de fórmula e os títulos de colunas e linhas, que ajudam, facilitam o processo de entendimento no processo de estudo de cada um de vocês. E também o grupo Zoom. Só chama atenção pelo seguinte, às vezes a gente vai aumentando o zoom na área de apresentação, na área da planilha eletrônica, e às vezes não temos muita noção até onde vai esse zoom. E as organizadoras já sabem muito bem até onde vai esse zoom. Esse zoom ele é no mínimo 10% e o máximo que ele chega é a 400%. Então eu posso dar um aumento na visualização da minha janela, mas não superando, não indo além que 400%. Então também uma informação importante na hora de estudar. O mínimo de zoom é 10% e o máximo de zoom é de até 400%. Bastante atenção a essa informação. Pessoal, agora a gente dando sequência, nós vamos para o grupo janela. Vamos lá? Ainda guia exibir grupo janela. Chama a atenção de vocês aqui para o comando congelar painéis. Vou até falar um elemento. Esse congelar painéis foi colocado numa prova do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. E o pessoal teve bastante dificuldade em reconhecer o ícone congelar painéis. Então, bastante cuidado, não só com congelar painéis, mas com os demais comandos, os demais elementos presentes dentro do grupo janela. Só para a gente visualizar um elemento de congelar painéis. Por exemplo, montamos uma planilha e temos aqui código e nome. À medida que você vai inserindo o conteúdo, ela vai rolando. E às vezes você perde a referência, o que tem, qual é o título que existe naquela coluna. Então, o que nós fazemos? Nós selecionamos uma linha, por exemplo, a linha 2, e ativamos o congelar painéis. Quando você congela o painéis, por exemplo, a linha 1, ela fica travada, ela não vai rolar. E quando você for percorrer a planilha mudando de linhas, essa linha 1, no caso, ela ficaria fechada, travada para a gente, o que nós chamamos de congelar painéis. Nesse exemplo, código e nome, a gente tem aqui vários nomes, à medida que você vai rolando, o código e o nome não será visualizado. E se você congelar painéis, você pode rolar a planilha e o título fica congelado, o título fica fixo dentro da sua planilha. Cuidado o que é congelar painéis, onde está, e cuidado também com o ícone de congelar painéis. Dentro ainda para nós dessa relação de congelar painéis, tem para vocês o que é congelar, a forma como congelar, o que deve ser selecionado para fazer o congelamento da linha, da coluna ou da célula. Bastante cuidado em relação a essas informações que eu deixo para vocês, um estudo aí na sua casa, na sua escrivaninha, no seu cantinho sobre congelar painéis. Pessoal, fechando a guia a exibir, o último grupo é o grupo macro para a gente. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá. Aqui eu só vou deixar como informativo, nós já falamos em aulas anteriores, nos módulos anteriores, sobre o que é a ferramenta macro e uma observação muito importante é a respeito daquela guia que não é padrão, que a gente já conversou, que é a famosa guia desenvolvedor, que já foi colocada em algumas provas. Macro para nós é uma ferramenta rotineira, uma ferramenta que a gente desenvolve para trabalhar ferramentas que o usuário utiliza com muita frequência. Já falamos lá atrás em módulos anteriores.
menores. Dá uma olhada, visualiza, né, aulas anteriores, as suas anotações sobre macro. Mas só deixar claro, existe a guia Exibir, o último grupo da guia Exibir é um grupo macro. Normalmente as questões de macro são relacionadas com a guia Desenvolvedor, que é aquela guia não padrão que pode ser ativada a qualquer momento pelo usuário, lá por meio da guia Arquivo, comando Opções e personalização da faixa de opções. Então, guia Desenvolvedor, também existe a ferramenta macro na guia Exibir, que é o último grupo. Somente esse cuidado para vocês. Nessa relação, guia Desenvolvedor, para nós relembrar que não é uma guia padrão nessa relação com as guias Guia Arquivo até a guia Exibir. Só para a gente fechar a guia Exibir, vou deixar para vocês uma questãozinha, só para fechar o nosso pacote. Vamos lá? A questão é a seguinte, ela foi uma questão feita pela VUNESP, eu adaptei por questão somente de versão. Ela diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o nome do recurso, do grupo Classificar e Filtrar, da guia Dados, do Microsoft Excel versão 2016, que permite definir vários critérios simultâneos para classificar os ensaios dos intervalos A1 até B4 e é representado por esse ícone. Pessoal, falamos da guia Dados, falamos da guia Exibir, as últimas duas guias que nós trabalhamos. Essa é sobre a guia Dados. O que esse botão faz? O que esse ícone representa para nós? Simples, foi dado uma planilha, nem precisaria da planilha. E esse comando é o comando para a gente o quê? Classificar. Fica aqui, fechando o nosso módulo sobre as guias. Meu abraço e até a próxima. Guias encerradas, agora vamos inserir dados na planilha. Bora lá? Precisamos só de algumas informações para começar a inserção de dados na planilha. Lembra da área do Excel lá atrás, nos nossos módulos anteriores? Vamos só fortalecer. Temos os títulos da planilha, que são para nós as linhas. Começa na linha de número 1 e vamos até a linha 1.048.576. Puxa! São tantas linhas? Sim. A gente tem uma e a última linha, 1.048.576. Nós temos também nessa área as colunas, começa na coluna A, e a gente tem a última coluna, que é a coluna XFD, que equivale para nós à coluna de 16.384. Lembrar que existe para nós a primeira célula, que é a célula 1, e a última célula da planilha, que é a célula XFD 1.048.576. É uma área bem grande para inserção de dados no ambiente Microsoft Excel versão 2016. Lembrar que nós temos a barra de planilhas, lembra que nós falamos de uma pasta, e aqui nós temos a planilha. Por padrão, quando a gente abrir o Microsoft Excel, nós vamos ter uma planilha, isso é por padrão, que é para nós a nossa Plan 1. Logo, podemos fazer a inserção e, por padrão, esse número máximo vai até 255 planilhas. Cuidado, por padrão. Por padrão, iniciamos com uma e podemos ter até 255 planilhas. Lembrar que nós temos uma tecla de atalho aqui, que já foi elemento de várias questões. O Shift mais F11 é uma tecla de atalho para inserir uma nova planilha nessa pasta de trabalho. Dentro dessa sequência, essa planilha que nós temos a qualquer momento pode ser renomeada para facilitar a identificação da planilha pelo usuário e lembrar que tem regras para essa renomeação. Não pode exceder 31 caracteres e existem para nós caracteres que não são permitidos na inserção de nomes. Então, cuidado com a regrinha e lembrar do máximo e os caracteres que não poderão ser inseridos. E lembrar que o processo de renomear é para que essas planilhas possam ser identificadas com mais facilidade pelo usuário. Cuidado com renomear planilha. Sabendo
da relação da barra de status, já foi mencionado lá anteriormente para vocês, modos de exibição e o zoom que a gente também conversou. Lembrar que o mínimo de zoom é 10% e o máximo é até 400%. Também questão já colocada em diversas provas de concurso. Nessa relação, a gente começa a inserir dados em uma planilha. Pessoal, existe uma palavra muito forte nas provas de concurso e que às vezes o candidato não consegue interpretar. É a palavra valores. A gente tem como elemento dentro de uma planilha o seguinte: uma célula recebe valores. O valor não necessariamente é numérico. Quando eu falo que uma célula tem valor, porque ela tem conteúdo. Então, muito cuidado com esse quesito. Então, se eu falo que uma célula tem texto, o texto da célula é o valor da célula. Então, por exemplo, célula 1 possui o texto terra. Terra é o valor da célula 1. A célula para nós C1 possui o valor 12. 12 é o valor da célula C1. Eu tenho aqui hora 12:03:20 na célula 4. Então, essa informação que é hora é o valor da célula. Então, quando a gente falar que uma célula possui valores, pode ser texto, pode ser número e também pode ser fórmula. Lembrar que número pode ser data, pode ser hora, pode ser moeda, moeda real, moeda dólar, moeda euro, qualquer informação inserida nessa célula é chamada de valor. Quando a organizadora lhe falar que a célula possui um valor, não fique apenas pensando que o valor é numérico. Pode ser numérico, mas não necessariamente que valor a uma célula, valor de uma célula, seja um valor numérico. Pode ser texto, pode ser data, pode ser hora, pode ser fórmula, que será o conteúdo de uma célula. Cuidado com a palavra valor. Nesse elemento, outra observação. Se a célula possui um valor texto, o conteúdo fica localizado à esquerda. Se uma célula possui conteúdo número, ele fica localizado à direita da célula. Então, bastante informação. Tem um conteúdo na célula, por padrão, não estou falando de alinhamento. Está à esquerda, esse valor é texto. Está à direita, esse valor é número. Bastante observação. Questões com imagem que precisa ser muito bem observada na hora, né, de resolver, de tornar a alternativa correta. Cuidado com essa observação. Sabendo disso, a gente começa a inserir dados em uma planilha. Eu chamo, né, de alguns passos para a criação de informações dentro da planilha. A gente insere dados e depois a gente cria fórmulas. Para criar fórmula, a gente tem um cuidado, que uma fórmula ela sempre será inicializada com um caractere por padrão, que esse caractere é o símbolo de igualdade. Então, sempre que a gente fala por padrão, uma fórmula ela é iniciada com o símbolo de igualdade. Mas nada, né, tornaria a questão errada se porventura você tivesse na sua prova uma fórmula sendo iniciada com o símbolo mais. Também podemos iniciar uma fórmula com mais. E também podemos iniciar uma fórmula com o símbolo menos. Só que uma observação. Quando você inicia uma fórmula com menos, você tem que lembrar que menos é um número negativo. O resultado, iniciando uma fórmula com mais, iniciando uma fórmula com menos, não será igual, porque você está retratando de um número que negativo, então só essa observação. Posso começar uma fórmula com igual, com mais, com menos, só que com menos, no caso da inicialização de fórmula com menos, o resultado não será o mesmo da fórmula com mais e nem com igualdade. Por quê? Porque menos retrata um número que para nós negativo, então tomar bastante cuidado no resultado dessa fórmula. E um outro caractere que a gente pode ter é iniciando uma fórmula com o símbolo de arroba. Só que quando a gente fala de arroba, não é qualquer fórmula que poderá ter o seu início com o símbolo de arroba. A gente vai começar a visualizar fórmulas criadas com operadores e fórmulas criadas com funções. Então, iniciar uma fórmula com arroba somente se a fórmula for construída, criada por meio de função. Daqui a pouco a gente visualiza o que é função. Então, uma observação. Como uma fórmula pode ser criada. É o primeiro passo para criar uma fórmula. Vamos para o segundo. O segundo passo é o uso de operadores, que são os símbolos que a gente vai utilizar na construção de uma fórmula.
Nós temos os operadores divididos em 4 grupos para a gente. Cuidado, questão teórica, tem muitas questões que não trazem fórmula, que trazem teoria. E uma delas é questionar, é perguntar quais são os grupos de operadores. E eles são divididos em aritmético ou matemático, é a mesma coisa, falar que o grupo é aritmético, que o grupo de operadores é matemático, estamos falando da mesma coisa. Um segundo seria referência para nós, um terceiro seria relacionamento ou comparação, e um quarto grupo seria para nós concatenação. Vamos dar uma olhada o que refere a cada um? Quando a gente fala dos operadores aritméticos ou operadores matemáticos, pessoal, isso fez parte lá da nossa vida, lá atrás, quando a gente começou a aprender as operações aritméticas. Isso não pode, de forma alguma, ser perdido por vocês. Às vezes o pessoal erra uma conta de soma, uma conta de subtração. Cuidado com isso, muita gente erra a questão de matemática no Excel. Não erra a questão de informática, eles erram cálculo, eles erram potência, multiplicação. Tabuada, esquece tabuada, então cuidado com a relação dos operadores aritméticos. Vamos dar uma olhada? O símbolo mais é soma, o símbolo menos a subtração, o asterisco para nós é multiplicação, a barra é a nossa divisão, o acento circunflexo, cuidado, é a nossa potência, é a nossa exponenciação. E o símbolo de porcentagem. Quais são os operadores aritméticos? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potência e porcentagem. Tem que estar aí bem afiadinho sobre esses bonitinhos aqui pra gente. Operadores aritméticos. A gente tem aqui algum exemplo, né? Eu mostro para vocês alguns exemplos para trabalhar com o operador. Uma sequência numérica, inicia a forma com sinal de igualdade, estou executando uma soma, operador aritmético, cujo resultado, 228. Tenho um segundo cálculo, uma segunda fórmula, eu usei somar e usei dividir. Começa aí os problemas na planilha eletrônica a respeito de cálculo. Por quê? O pessoal não lembra, esqueceu a matemática ou de repente não aprendeu, né? A ordem dos operadores. Numa questão dessa, o que o candidato começa a ter dificuldade? Eu faço a soma e faço a divisão, ou eu faço a divisão e faço a soma? Lembrar, ordem dos operadores. Numa questão aritmética, soma, multiplicação, divisão, potência, subtração, tem que obedecer uma ordem, que não é da informática, é lá da matemática. Então, primeiro, numa equação, você tem que resolver a potência. Depois, você vai procurar a multiplicação e a divisão. Quem vem primeiro na fórmula? A multiplicação? Faça a multiplicação, depois a divisão. Veio primeiro a divisão? Faça a divisão, depois a multiplicação. Respeita sempre quem vem primeiro. E quem vem primeiro é da esquerda para a direita. A gente sempre lê essa fórmula da esquerda para a direita. E, em último caso, a gente vai somar ou subtrair. Também respeitando quem vem primeiro, lendo a fórmula da esquerda para a direita. Pessoal, isso é matemática, isso não é informática. Porém, está presente nas questões de cálculo, nas questões de planilha eletrônica. Cuidado com a ordem e vamos seguindo. O que nós temos aqui? O segundo operador é o operador de referência. Dentro de uma planilha, a gente cria, às vezes, fórmula para trabalhar numa sequência de células. No lugar de você ficar lá, A1, mais A2, mais A3, mais A100, o que você poria? Um A1 até um A100, por exemplo. E aí chega para nós a presença dos operadores de referência. Quais são eles? Vamos dar uma olhada? 2 pontos e ponto e vírgula. 2 pontos simboliza até e o ponto e vírgula simboliza e pra gente. Aqui nós falamos em uma sequência e o ponto e vírgula em uma alternância. E aqui a gente tem, deixo para vocês uma observação. O Excel, ele aceita, ele permite dentro das suas fórmulas que no lugar dos 2 pontos, você utilize os 2 pontos finais. Tem algumas organizadoras que acabam fazendo isso na prova e o candidato fica perdido. Ah, é erro de digitação. Não tem erro de digitação. Se tiver erro de digitação, a questão tem que ser anulada, a questão está errada. Então, os 2 pontos para nós são os 2 pontos finais, também é aceito em uma fórmula no Excel, na relação
da leitura do caractere, né, do operador para nós 2 pontos, que significa até. Então, bastante cuidado com essa observação. Vários ou 2 pontinhos significa para nós uma sequência de células sendo calculada. Operador de referência, 2 pontos e ponto e vírgula, o até e o e, ou o ponto final na sua sequência. Cuidado, pode ser uma dica bacana aí para você responder uma questão de prova. Próximo operador para a gente, nós temos aí os operadores de relacionamento ou operadores de comparação. Quem são para nós esses operadores? Sinal de igualdade, maior, menor, maior ou igual e diferente. Pessoal, cuidado, lá na matemática a gente utiliza o maior ou igual, o menor ou igual de uma forma diferente. No nosso teclado não tem aqueles símbolos, então para nós maior ou igual, menor ou igual, tem que tomar cuidado. E o símbolo diferente, o diferente para nós é o sinal maior e menor de frente para o outro. Então cuidado com a identificação desses operadores. Quando a gente trabalha com os operadores de relacionamento, a gente tem uma comparação. E essa comparação ou me dá uma resposta verdadeiro ou me dá uma resposta falso. Como, por exemplo, eu tenho aqui 2 planilhas. Eu tenho na célula 1 o valor 100, eu tenho na célula 2 o valor 36 e na célula B1 tribunal e assim por diante. Foi criada uma fórmula lá na célula 1, onde foi feita uma comparação utilizando o sinal de igualdade. Comecei a fórmula com igual, B1 tem a palavra tribunal, é igual a 2, que tem o valor 36. Logo, tribunal não é igual a 36. Ao pressionar Enter, qual que é a nossa resposta? É falso. Houve uma comparação e como resposta da comparação, ou é verdadeiro ou é falso. Nesse exemplo, o falso. Um segundo exemplo para nós. A fórmula ali foi igual a 1 diferente de C3. Cuidado, sinal maior e menor é diferente. O A1 tem quanto para nós? Qual é o valor da célula 1? Qual é para nós o conteúdo da célula 1? É 100. E o conteúdo da célula C3 é central. Logo, A1 é diferente de C3. Uma afirmativa correta, uma afirmativa verdadeira. Agora, o operador de concatenação, o último grupo para nós de operadores. Então, vamos lá. Concatenar. A primeira coisa para nós, o que significa a palavra concatenar? Concatenar é juntar, concatenar é unir. Unir o quê? Conteúdo de diversas células. Nós temos aqui, por exemplo, deixei para vocês, a célula 1 tem o valor 100, a célula C1 para nós tem o valor o quê? Prefeitura. O símbolo de concatenação é o E comercial para a gente. Então, cuidado com o símbolo de concatenação, que é a presença do E comercial. Então, se eu encontro uma fórmula igual C1, o E comercial significa concatenar com quem para nós? A1, ou seja, juntar o conteúdo das células. Então, o que nós temos? A célula C1 tem prefeitura e a célula 1 tem o valor 100. Qual seria o resultado dessa fórmula? Conteúdo de uma célula unindo com o conteúdo da outra célula, sem espaço, sem nenhum outro elemento inserido nesse resultado. Concatenar é para nós unir o conteúdo das células. Uma observação é o seguinte para nós. Nós temos o operador concatenar, que é o E comercial, e nós temos a função concatenar, onde o texto concatenar seria colocado na fórmula. Então, a gente pode ter igual, concatenar, descrito para nós, entre parênteses, as células que serão concatenadas. Por exemplo, a célula B1, que eu tenho dentro desse exemplo a palavra terra, e a célula B2, que eu tenho, por exemplo, a palavra mãe. Então, eu concateno com o operador, que é o E comercial, ou com a função concatenar, juntar. Então, o que eu tenho como exemplo? Terra, mãe, nesse resultado de fórmula. O que nós temos aqui é um cuidado dentro da composição de uma fórmula. Quando a gente trabalha com uma fórmula, a gente não utiliza na leitura própria elementos que não estão contidos na planilha. Então, que eu usei a palavra terra, a palavra mãe. Se porventura você precisar fazer a inserção nessa fórmula para gerar um resultado com elementos não contidos na fórmula,
essa informação tem que aparecer dentro da sua fórmula entre aspas. Olha o que eu estou dizendo. A presença de um elemento na sua fórmula que não está contido na planilha. Isso pode acontecer, só que esse elemento tem que aparecer dentro da sua fórmula entre aspas. Então, cuidado com esse quesito que a gente tem aqui para trabalhar. O que eu fiz aqui? Eu quero que você tenha terra-mãe como resultado. Então, o espaço em branco não existe. Ele tem que ser inserido na fórmula por meio de aspas. Então, qualquer informação que você queira inserir na sua fórmula que não esteja contido na planilha, essa informação tem que aparecer na sua fórmula entre aspas. Seja por meio da função, seja por meio do operador. Nesse caso, terra, espaço, mãe seria a resposta para a fórmula. Bastante cuidado com essa informação. Fechou os operadores? Vamos fazer uma questãozinha? Vamos trazer os operadores aritméticos para essa questão. Bora lá? Pessoal, aqui tem uma questão que foi colocada pela Sesgran Hill, uma questão que foi dada uma fórmula e essa fórmula tem um conjunto de operadores. Vamos dar uma olhada? Planilha do Excel, as células apresentadas são as seguintes: A1 igual a 1, A2 igual a 2, A3 igual a 3 e A4 igual a 2. O que ela fez? Lá na célula B1, ela inseriu a fórmula e ela quer saber qual é o resultado da célula B1. Beleza, qual que é o primeiro passo? Reconhecer os valores das células. Então, dentro de uma questão dessa, primeiro substitua os valores das células. A1 vale 1, mais A2 que vale 2, elevado, lembrar que o circunflexo é a potência A3, para nós, né, o valor da A3, que multiplica 2. Lembrar, segundo passo, a ordem dos operadores. Não posso fazer soma, subtração do jeito que dá. Eu tenho que respeitar a ordem dos operadores. Primeiro, nós vamos resolver a potência, o 2 elevado a 3. Então, eu tenho o número 1, vai ficar aqui, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 e vezes 2. O 1 continua aqui, vou fazer a multiplicação, 8 vezes 2, 16, e o resultado dessa fórmula vai ser a nossa alternativa A, a presença do número 17. Respeitar a ordem dos operadores. Várias questões igual essa é colocado todos os finais de semana nas provas de concurso. Até a próxima. Abraço. Pessoal, falamos dos operadores aritmético. Vou deixar para vocês as funções utilizadas com os operadores aritméticos. Vamos lá? Bora? Falamos a respeito do operador mais, que é para somar. Então, no lugar de usar o símbolo mais, a gente pode utilizar a função soma. No lugar de utilizar o asterisco, que é para multiplicação, a função multi. E no lugar de utilizar o caractere para nós, o símbolo para nós, acento circunflexo, nós utilizamos a função potência. Pessoal, no lugar de usar símbolo, agora eu escrevo. Lembra concatenar? No lugar de utilizar o E comercial, eu escrevo concatenar. Só cuidado para multiplicação. Não é multiplicar, não é multiplicação. A função é multi. Bastante cuidado com isso. E aqui, os demais operadores, divisão, subtração e porcentagem, não terão funções. Em relação aos operadores aritméticos, somente 3 possuem funções: a soma, o multi e a potência. Um outro cuidado que a gente tem aqui, lembra lá na guia Fórmulas, biblioteca de funções, que era o primeiro grupo da guia Fórmulas. A gente tem a divisão das funções por meio de categoria. Então, nós temos uma categoria chamada de matemática e trigonometria. E dentro dessa categoria está a soma, está a multiplicação, está para nós
a potência. Então, bastante cuidado em relação à categoria matemática e trigonometria. Lá na guia fórmulas, lá no primeiro grupo, na biblioteca de funções, a presença dessas funções. Vamos visualizar usando fórmulas com funções. Da mesma forma que eu fiz com operadores, a gente tem com funções. Só que aqui nasce para nós o uso agora do operador de referência, que são os dois pontos ou o ponto e vírgula. Estou somando igual, para iniciar a fórmula, uma soma, de A1 até A4. Dois pontos significa até, não esquecer disso. Ao pressionar Enter, toda a área será selecionada, toda a área selecionada gerará um resultado, no caso, o 109 nesse exemplo. Trabalhando com multiplicação, eu vou fazer aqui utilizando para nós o operador de referência E, mas a multiplicação também poderia ser trabalhada com dois pontos, né? Multiplicar A1, E, A2, E, A3, E, A4, e aqui eu vou fazer com E. Eu vou multiplicar A2 e A4. A2 o valor é 35 e A4 o valor é 3 e o resultado é 109. E numa questão também de potência, eu estou trabalhando com uma potência A2 e A4. Uma observação grande na potência, que a função potência não vai trabalhar com dois pontos, não vai trabalhar com até, como eu mencionei na multiplicação, na potência. Por quê? Porque a potência você trabalha com um número que é a base e você trabalha com outro número que é o expoente. Então, somente dois elementos farão parte desse cálculo. Então, você tem um primeiro número que é a base e o segundo número que é o expoente. Então, nesse caso, a gente não trabalha com o operador até. Um exemplo não válido seria você encontrar potência, um exemplo A1 até A5. Esse para nós é uma função não válida, vai gerar informação de erro. Por quê? Porque a potência você tem uma base e você tem um expoente, somente dois números trabalhando com potência. Então, cuidado com essa informação. Terminando as funções para nós em relação a operadores aritméticos, vamos falar de duas, vamos falar do arred e do truncar, que são funções para trabalhar com casas decimais. Vamos lá? A função para nós, arred, tem a função de arredondar uma casa decimal. E a função truncar tem a função de remover casas decimais. Quando eu falo de arredondamento, eu falo naquele procedimento de aproximação. O número da casa decimal ou ele aproxima para mais ou ele mantém o número anterior. Então, cuidado que aqui no arred tem os cálculos de arredondamento de casas decimais. No truncar, a gente não tem arredondamento e somente remoção de casas decimais. Um exemplo que eu deixo para vocês, eu estou arredondando a célula 1, 1,256, para uma casa decimal. Quando eu pressionar Enter, com quanto eu fico? Eu fico com 1,3. Por quê? 256, trabalhando com o número 25, que nós temos próximo da vírgula, 25 a partir do número 5 aproxima para mais. O 25 vira 30. Então, o que nós temos? 1,3 desse processo de arredondamento. Se essa mesma questão fosse colocado com a função truncar, não haveria o arredondamento e somente a remoção de casas decimais. O número que a gente visualiza aqui é o total de casas decimais que eu vou ficar. No processo de truncar, elimina o 56 e nós ficamos com 1,2. Cuidado, remover é uma coisa e arredondar é outra coisa, que são duas funções para trabalhar com casas decimais. Cuidado, arred e truncar. Pessoal, fechando esse módulo, a gente vai falar da função raiz. A função raiz é a função para trabalhar raiz quadrada, também lá na categoria matemática e trigonometria. Vamos lá? A função raiz, ela somente apresenta resultado de raiz quadrada. Então, por exemplo, você encontrou uma questão, a célula 1 possui o valor 81. E lá na célula B3 tem a bendita fórmula igual, para iniciar a fórmula, raiz, e entre parênteses a célula 1. Quando pressionar Enter, o que vai acontecer? Raiz quadrada do valor daquela célula. Se tiver texto, vai gerar mensagem de erro, porque não tem raiz quadrada de texto. A gente trabalha com informação numérica, valor numérico para a célula. Logo, quem é a raiz quadrada do número 81? Pessoal, aí tem que saber tabuada, né? Lembra daquilo? O pessoal às vezes erra uma questão de tabuada. 9 vezes 9 dá quanto para nós? 81. A raiz quadrada de 81
é o número 9 para a gente. Então, tomem bastante cuidado. Uma informação importante que uma prova pode aparecer para você uma questão cujo resultado da raiz quadrada, mencionado no enunciado, é por meio de uma potência. Qualquer número elevado a meio, 1/2 meio, equivale à raiz quadrada. Se for elevado a 1/3, é a raiz cúbica e aí por diante. Então, qualquer número elevado a uma potência, né, elevado para a gente a meio, representa uma raiz quadrada. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui, a célula 1, o mesmo valor 81, o A1 elevado a meio, claro, entre parênteses. E o resultado também vai ser 9, que é a raiz quadrada. Então, qualquer número elevado a meio, meio entre parêntese para nós, representa uma raiz quadrada. Bastante cuidado sobre esse quesito. Fechando para a gente, só o resumo. Trabalhamos com soma, multiplicação, potência, concatenar, falamos lá atrás, o arrede, o truncar e a raiz. Não esquecer que podemos ter fórmulas com operadores, principalmente os aritméticos e o de concatenação. E importante, concatenação só trabalhamos com ponto e vírgula, não trabalhamos com 2 pontos. Ponto e vírgula é o e os 2 pontos é o até. Gera mensagem de erro para a gente também nessa questão. Só para fechar essa informação, como exemplo, vamos dar uma olhada aqui? Eu tenho a primeira imagem, concatenar A1 até B2. O que nós usamos aqui? O que eu chamei a atenção lá no importante. A função para nós concatenar não trabalha com até. Se porventura isso for uma questão que já aconteceu em exemplo em provas de VUNESP, a resposta vai ser valor, que no caso é a alternativa correta da sua questão. Concatenar não trabalha com o operador de referência até, somente ponto e vírgula. Porém, nós já recebemos questões com essa proposta, cuja resposta é valor. Uma mensagem de erro informando que ali existe um caractere não utilizado, né, não aceito dentro da fórmula. Pessoal, só para fechar um exercício para vocês, entregando o módulo que a gente acabou de trabalhar. Vamos lá? Uma planilha elaborada no Excel 2016, a célula 1 possui o valor 15 e a célula B1 possui o valor 2. Uma fórmula que pode ser colocada na célula C1, de modo que ela exiba o resultado de potência dos conteúdos das células A1 e B1. Qual seria a fórmula correta? Vamos lá? Analisar as alternativas. Para fazer potência, eu posso fazer a potência com o operador, o circunflexo, posso fazer a potência com a função potência, e aí a gente geraria essa observação. Alternativa E, pote. Alternativa A, potência. Pote para nós não é a função válida, elimina a potência. A D soma, a C multiplica e a B divide. Logo, alternativa correta para a gente, alternativa A, sem maiores dificuldades. Até. Pessoal, vamos dar sequência, a gente vai trabalhar com funções que pertencem a uma categoria chamada para nós de estatística. Categoria para nós estatística, nós vamos pontuar algumas funções que são bastante frequentes nas provas. Então vamos conhecer 5 funções mais frequentes aí nas provas de concurso. Função máximo, mínimo, maior, menor e a função média. Vamos dar uma olhada de forma conceitual. Função máximo retorna o máximo valor dentro de uma sequência ou dentro de uma alternância. O que seria isso? Uma sequência de células selecionadas, cujo valor máximo apresentado é a resposta da questão. Simples, o valor máximo. Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Quem é o máximo? 50. O máximo valor dentro daquela sequência é a resposta para uma função máximo. E logo, função mínimo, o valor
mínimo de um conjunto de valores, de uma sequência de células. Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Quem é o mínimo valor? O 10 é o mínimo valor. Simples. Não pode perder uma questão sobre máximo e mínimo em uma prova. Perdeu, vai passar 1 milhão na tua frente. Não pode perder uma questão de máximo e de mínimo. Agora, atenção maior em relação à função maior e à função menor. Por quê? A função maior e a função menor, ela vai ler a área lá da sua fórmula como sendo uma matriz. E dentro de uma matriz, para que você encontre o máximo valor, né, o maior valor, o mínimo valor, o menor valor dentro daquela sequência, é necessário atribuir uma ordem para encontrar o maior ou o menor valor. Dentro da proposta que a Microsoft nos dá, ela diz o seguinte: a função maior retorna o maior valor, o késimo de um conjunto de dados. Esse késimo para nós vai ser lido como uma ordem para encontrar o maior valor e também como uma ordem para encontrar o menor valor. Roseli, o que é isso? Então, por exemplo, vou usar o exemplo simples. Eu tenho 10, 20, 30, 40 e 50 numa relação de células. Se eu pedir, né, eu não, a organizadora, pedir para vocês encontrar o maior valor entre esses, o primeiro maior valor. Então, o primeiro maior valor seria o valor 50. E se ela pedir para você encontrar o segundo maior valor? O segundo maior valor seria o 40. O terceiro maior valor seria o 30. Então, estabelece para encontrar o maior uma ordem, esse elemento que é chamado de késimo dentro da matriz. Tanto para o maior quanto para o menor valor, diferente do máximo e do mínimo, que não estabelece nenhuma ordem. E a última função nesse ponto que a gente está trabalhando é a função média. Média para a gente sempre é a média aritmética, somar e dividir. Cuidado, média, por mais que a gente trabalhe com média aritmética, que é somar e dividir, a função média pertence à categoria estatística. Muitas das vezes eles pedem a categoria e o candidato coloca matemática, porque eles lembram, né, que soma e divide e acaba perdendo a questão. Essas funções pertencem à categoria estatística. Falar de média é falar de uma média aritmética. Soma-se os valores e divide pela quantidade de elementos. 5 funções de forma conceitual. Vamos dar uma olhada: função máximo, função mínimo, maior e menor e função média. Vamos lá. Primeiro, a função máximo. Estabeleci uma relação de 10 células, célula 1 até a célula B5, e peço para encontrar o máximo valor de A1 até B5. Simples. Analisa os valores. Quem é o máximo valor? Pressionou Enter, vai estar o seu resultado. Nessa sequência de dados, o maior valor é o número 60, sem problema nenhum. Questão que você resolve no máximo em 30 segundos. 30 segundos porque você vai fazer uma leitura bastante cuidadosa no seu enunciado. Questão rápida, função máximo, o máximo valor dentro daquela sequência. A próxima função que nós temos é a função mínimo, o contrário, o mínimo valor dentro daquela sequência. Pode ser alternância, no caso do ponto e vírgula, também aqui a gente pode trabalhar com até e ponto e vírgula sem maiores problemas. Eu estou trabalhando com até para ler uma sequência maior de dados. O que eu tenho? A mesma área e eu peço a vocês para encontrar o mínimo valor de A1 até B5. Encontramos o máximo, que foi 60. Agora, quem é o mínimo valor? Analisa para a gente a planilha. O mínimo é o valor 2. Simples. Máximo, o maior valor, mínimo, o mínimo valor, o menor valor dentro daquela sequência. Vamos visualizar as próximas? A função maior. Disse para vocês que o maior trabalha com uma matriz e dentro da matriz se estabelece uma ordem para encontrar esse maior valor. Então, cuidado com o elemento que a gente fala, sempre uma ordem. O que eu coloco para vocês aqui? Encontre para mim o maior valor
entre A1 até B5. O que é esse número 2 que está ali, que não existia nem no máximo nem no mínimo? O 2 estabelece o 1, o 3, o 5, né? Vai variar de acordo aí com a necessidade da questão. O número, depois do ponto e vírgula, estabelece a ordem para que você encontre esse maior valor. No exemplo, o que a gente tem aqui? A área de A1 até B5, eu quero que você visualize o maior valor. Uma dica que eu deixo para vocês para trabalhar com o maior e com o menor é você criar uma ordem crescente ou decrescente dos números, que aí fica muito mais simples de você visualizar quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e fazer com certeza, né? Ir para a alternativa com absoluta certeza que aquela é a alternativa correta. Por exemplo, eu peguei esses valores e eu criei uma ordem do maior para o menor. Por quê? Porque ele está pedindo o maior valor. Qual maior valor ele está pedindo? O segundo maior valor. Então, analisa. O primeiro maior valor é o 60, o segundo maior valor é o 50, o terceiro maior valor é o 45, o 34 e vai até chegar o último elemento, que é o número 2. Muito cuidado que nessa área da planilha você pode ter números repetidos. Os números repetidos também fazem parte da matriz e logo entra nessa ordem que também será lido de acordo com a proposta da questão. Então, números repetidos também farão parte dessa ordem. E aqui, por exemplo, quem é o segundo maior valor? O primeiro é o 60 e o segundo é o 50, que responde essa questão. Um outro exemplo, eu pedi o maior valor, só que o quarto maior valor. E quem é o quarto maior valor? É só você pegar a sua lista, que você já fez. O 60 é o primeiro, o 50 é o segundo, o 45 é o terceiro e 34 vai ser o nosso quarto maior valor. Lembrar que se pedisse o quinto maior valor, também seria o número 34. Ah, mas ele é repetido, não interessa. Ele compõe uma planilha, ele compõe uma matriz e dentro dessa matriz todos os elementos possuem a sua ordem. Muito cuidado com isso. O mesmo procedimento da função maior vai ocorrer para a função o que? Menor. Estabelece a fórmula e o número que a gente tem é a ordem para encontrar o maior ou o menor valor. Nesse caso, o menor valor. Vamos olhar a planilha? Aqui nós temos, estou pedindo o quarto menor valor. Falo para vocês de novo, lista os números do maior para o menor ou do menor para o maior. Função menor, do menor para o maior. O que eu tenho? Quem é o primeiro menor valor? Primeiro menor valor é o número 2. Repete, o segundo menor valor também é o número 2. E o terceiro menor valor, o 7. E o quarto menor valor, o número 10. Que responde à questão. Ele quer o quarto menor valor dentro dessa sequência. E uma outra que eu fiz para vocês foi pedir o sétimo menor valor. E aí a ordem, né, ela fica um pouco mais administrada pelo usuário para você visualizar a sequência de números dentro dessa planilha, a sequência de células dentro dessa planilha. Nós geramos a lista, só acompanhar a lista. O primeiro menor é o 2, o segundo menor é o 2, o terceiro menor é o 7, o quarto menor é o 10, o quinto menor é o 17, o sexto menor é o 34, número repetido. O sétimo menor é o número 34. Às vezes, ela te pede a função maior e o resultado é um número menor. Às vezes, ela te pede a função menor e o resultado é um maior, porque estabelece sempre uma ordem para encontrar o menor ou o maior valor. Muito cuidado com a função maior e a função menor. Pessoal, para fechar a função maior e menor, uma observação muito importante na análise de uma questão. Não podemos ter um número dentro da fórmula que representa a ordem maior do que o total de células. Por exemplo, eu fiz com vocês como exemplo, eu tinha uma área de 10 células. Eu não posso pedir o 11º maior valor ou o 11º menor valor. O número que acompanha dentro da fórmula para estabelecer a ordem nunca
poderá ser maior do que a quantidade de células presente dentro dessa matriz. Por exemplo, deixo aqui para vocês, eu usei a função menor, estabeleci aqui o 11º, o 11, né, menor valor. Quantas células tem na planilha? Só tem 10 células. Então, não tem como trazer o 11º menor valor. E se eu tirasse a função menor e colocasse a função maior, também não teria como resultar, trazer para a gente uma resposta de acordo com a área determinada. Só que o que acontece? Nós temos esse tipo de questão em prova e eles pedem a alternativa correta após pressionar o Enter na fórmula dentro da célula. E qual vai ser a resposta? A resposta vai ser número, um erro que se estabelece como notificação que ali existe um elemento que não corresponde à área da planilha. Então, bastante cuidado com essa informação. Nós temos questões aí diversas colocadas em prova com essa interpretação. O número da sequência maior do que a quantidade de células dentro da planilha. Fechou. Pessoal, a função média continua na próxima aula, tá? Ainda não terminou aqui, falta a função média. Só para fechar esse módulo, vamos fazer um exercício sobre funções maior e menor. Observe a planilha a seguir, que está sendo editada no Microsoft Excel 2016 na sua configuração padrão e responda a questão. Assinale a alternativa que contém o resultado da célula 4 ao ser preenchida com a seguinte fórmula. Então, o que nós temos aqui? Igual para iniciar a fórmula, função maior, encontre o maior de A1 até D3, o terceiro maior valor, o número 3 representa o terceiro maior valor, menos o menor de A2 até D3, o terceiro menor valor. Pessoal, uma função composta, né? Uma questão com uma fórmula composta. Função maior, função menor. Encontre o maior, encontre o menor, faça uma subtração e assinale a alternativa correta. Para essa questão, a alternativa correta para nós vai ser a alternativa ao número 4. Vou deixar para vocês aí um passo a passo para vocês levarem, né, para o processo de estudo de vocês. Só para analisar, quem é o maior de A1 até D3? O terceiro maior valor. Analise a ordem, lembra de fazer para nós essa sequência numérica que fica muito mais fácil. Para nós o maior valor, o terceiro maior valor é o número 6. Guarda o número 6, menos, e encontre o menor valor. Quem é o menor valor? O terceiro menor valor. Faz a análise, quem é o terceiro menor valor? É o número 2. Lembrar que tem número repetido, é o número 2. Agora, a sua subtração. 6 menos 2 igual a 4. Então, para resolver a questão, volto aqui com vocês, essa fórmula, resolvendo, resulta para nós alternativa A como correta. Pessoal, agora eu vou deixar vocês respirarem, tá? Pouquinho, até a próxima aula.